dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, que vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcance guarida em nossos corações e faça frutificar com o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus, que tem o poder transformador de transformar o homem velho numa nova criatura. Amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, a lição número 8 aqui do livro de Isaías, uma mensagem muito forte contra a idolatria, né? E ontem, na quarta-feira, nós lemos quando vimos a mão do Senhor, continuava ainda levantada para castigar, ou seja, uma mão que não ia baixar, uma mão que estava pronta para iniciar o castigo, né? E ele disse o porquê. Lá no capítulo 10, versículo 1 e 2, ele disse que era porque o povo não, a liderança, estavam fazendo leis injustas, né? Para explorar o povo. Então, aqui é um ataque direto à liderança, como sempre, né? A Bíblia, 90% da Bíblia, quando fala de repreensão, sempre vai estar a liderança, né? Sempre o líder está na frente. Aí ele diz bem claro, vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, né? E ainda exploram o órfão e a viúva. Então veja que é uma mensagem duríssima contra os líderes, né? Principalmente os religiosos. E como a gente diz sempre, né? Essa mensagem parece que não foi escrita para o povo do tempo de Isaías, para Jerusalém e para Israel, o reino de Israel, mas parece que foi escrita para a igreja cristã de hoje, né? E na pergunta 8 de ontem, a gente viu, né, quando o Senhor diz que ele faz uma série de perguntas, né? O que é que vocês vão fazer quando chegar o dia do castigo, né? Vocês vão pedir ajuda a quem? Pedir socorro para quem? Aonde vocês vão esconder todo esse dinheiro do suborno, todo esse dinheiro que vocês usaram para explorar a viúva, o povo pobre, vocês exploraram, né? Os líderes, os ricos, principalmente os religiosos, né? Os pastores, né? Ele pergunta, vocês vão colocar isso aonde, né? Então, quando vocês forem levados prisioneiros e muitos de vocês mortos nas batalhas, o que é que vocês vão fazer, né? E ele diz, mesmo assim, a ira do Senhor, eles não mudaram, a ira do Senhor não passou, a sua mão continuava levantada para castigar, né? E, dando continuidade a esse raciocínio, hoje a pergunta 9 aqui nos traz o seguinte questionamento. Como o rei da Síria é usado, né, por Deus como seu instrumento de repreensão ou de juízo, né? Porque o povo de Israel foi chamado de povo pagão. Olha só, o verso agora é o 5 e o 6 do capítulo 10 de Isaías, que diz assim, o Senhor disse, ai do rei da Assíria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Olha só. Então, primeiro o texto começa dizendo, ai do rei da Síria. Ai aqui uma expressão aqui negativa, né? Apesar do rei da Síria ser o que iria matar, iria castigar, o vencedor da guerra, né? Mas tem um ai para ele. Um ai porque não é uma obra de salvação, de vida, como a que Cristo veio fazer, não é? O ai é que ele não estava sendo um instrumento de salvação, mas um instrumento de condenação, de juízo. Por isso é o contexto aqui do ai, né? E quando ele diz aqui que vai usar ele como um bastão para castigar, em outras expressões eu acho que deve ter aqui o termo, o pastor não usa a vara e o cajado, né? O cajado geralmente é aquele que era um bastão que se jogava para
quebrar a perna das ovelhas, por exemplo, ou machucar uma ovelha que estava querendo levar o rebanho para se perder, ou ela mesma e correr para a boca do lobo, né? Então, geralmente, quando ele não conseguia alcançar a ovelha para salvá-la, era melhor quebrar a perna ali, machucar, fazer alguma coisa para poder consertar depois. Então, e a vara do pastor é aquela grande, né, que na ponta tinha tipo uma curva, igual um guarda-chuva, que era para pegar a ovelha pelo pescoço e colocar de volta no caminho, né? Então, o bastão era aquilo que se lançava. Um bastão é aquele que se batia, que se castigava. Aqui no Nordeste chama de porrete, né? A polícia usa como bastão, como uma tonfa, né? Era mais ou menos isso. Então, esse é o bastão, eu vou usar ele como um bastão, que se usa para castigar, né? Para bater, né? Para machucar. Aí ele diz o porquê, o senhor diz, porque eu estou irado. Estou mandando que ele ataque um povo pagão. Como assim um povo pagão? Se o juiz está sendo aqui direcionado contra, não era nem contra Israel, lá em Samaria, não era nem o rei de Israel, que havia feito um bezerro de ouro desde o início do reinado lá com o comando de Jeroboão, e o povo todo adorou aquele bezerro de ouro, repetindo o erro terrível lá do deserto com Arão, né, logo quando saíram do Egito. Então foi uma rebeldia muito grave, né? Ele está falando aqui de Jerusalém, onde não tinha bezerro de ouro, onde tinha o templo, onde o povo, né? E tal. Ele está chamando aquele povo de pagão, né? Ou seja, um povo que era idólatra, um povo que havia se apostatado, um povo que estava em profunda apostasia. E por que o Senhor está dizendo isso? Né? Se em Jerusalém não havia no templo uma imagem a Baal, a Moloque, a Milcom, a Quimões, a Milcom, a Astarote, né? A Áxera, Apolo. Não, se não tinha lá, por que o Senhor está dizendo que é um povo pagão? Né? Pagão porque eles não cumpriam a palavra de Deus e viviam, né, uma religião hipócrita, cheia de hipocrisia, e não amava o próximo, não obedecia a palavra de Deus, o mandamento que era espiritual não era obedecido, era um povo legalista, né, que guardava, entre aspas, os mandamentos de Deus na aparência, em via pública, eles eram todos perfeitos, né? Tudo bem vestido, falava muito bem e tal, mas aí no coração, como disse Cristo, que os denunciou com toda a autoridade espiritual, que eles eram como sepulcros caiados. Caiados é pintados de branco, né? Então, por fora, o sepulcro pintadinho de branco era uma beleza, parecia bem limpinho, né? Bem branquinho, com a luz do sol encandeava, mas por dentro estava podre, a podridão, onde os corpos se decompunham. Olha só, meus amados, que mensagem, não é? Então o Senhor chama de pagão o seu próprio povo. Veja que ninguém tem o título de povo de Deus para sempre. Ninguém é povo de Deus porque é judeu. Ninguém é povo de Deus porque é chamado de judeu, porque é chamado de católico, porque é chamado de protestante, porque é chamado de evangélico, porque é chamado de cristão. Nada disso é povo de Deus. Povo de Deus está dentro dos judeus, dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, é aqueles que guardam a palavra de Deus. É aqueles que vivem no seu íntimo a palavra espiritual. Não é aqueles que vivem de aparência. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um importante questionamento, que diz assim: por qual razão, vamos saber agora a razão, né? Por qual razão o Senhor está irado com o seu povo e o que ele fez em detrimento aí dessa razão? Isaías capítulo 10, versículo 8 até o 11 diz assim: porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Isso é o povo vanglorioso dizendo, né? Dizia assim no seu coração e dizia, né? Até abrir a boca para dizer. Porque dizem, né? Ele diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemis, é uma cidade igual a outra, né? Não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco?
O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? O Senhor conclui aqui com uma pergunta, né? Então, o texto fala muito claro aqui, né, comparando aí as cidades de Calno, né, e Carquemis, a cidade de Amate com a cidade de Arpade e a cidade de Samaria com a cidade de Damasco, né? E o texto e a própria afirmação aqui, se ela viesse da boca do Senhor ou da boca do povo, realmente o texto está dizendo assim, qual a diferença entre eles? São tudo pagão mesmo, né? Qual a diferença? Se todos eles estão envolvidos com o paganismo, por que então que Jerusalém, né, se dizia, nós somos mais santos do que os samaritanos? No tempo de Cristo, Cristo até contou uma parábola, né, a parábola do bom samaritano, mostrando para o povo judeu, né, que não era o título de ser sacerdote, o título de ser levita, um homem que via no templo sacrificando e vivia orando e cantando, que fazia dele povo de Deus, não. Ou fazia dele uma pessoa justa, não. Quem desceu justificado foi o samaritano, na parábola lá, né? E o samaritano para o sacerdote e o levita envolvido na parábola lá, era o imundo, né? A Bíblia diz que um judeu de Jerusalém estava lá quase semi-morto no chão, tomou uma surra de salteadores lá, foi assaltado, terá tudo dentro. Tá? Primeiro passou um sacerdote, ou seja, o alto nível, o mais alto nível da liderança religiosa, como se fosse um pastor de igreja famoso hoje. Passou por longe, que nem saber. Aí depois passou um levita, da tribo de Levi, uma tribo consagrada para ser sacerdócio, né? Sacerdócio santo, uma nação santa, tal, também passou por longe. E aí, quem ajudou o judeu, o irmão dele, o judeu, irmão do levita, irmão do sacerdote, morando tudo em Jerusalém. Compatriota, morando dentro do mesmo muro, da mesma cidade, ninguém ajudou aquilo, mas vem um cara lá de longe, um estrangeiro, né, um gentil, considerado por eles imundo, é quem ajuda o rapaz, quem, né, ajuda, quem salva a vida do rapaz, né, e lhe dá ainda toda a assistência. Né? Então, o que o Senhor está querendo nos mostrar com isso aí? Né? Mostrar claramente que Jerusalém tinha esse orgulho de ser a cidade religiosa, os santos estavam todos lá, era um povo superior, como muita gente pensa isso hoje, né? Tem gente até que pensa hoje que um judeu lá em Jerusalém é superior aos cristãos, porque ela é um povo de Deus privilegiado, que Deus... Eu não tenho dúvida que pode ter homens santos lá em Jerusalém que Deus cuida dele como o menino dos seus olhos, não porque ele é judeu, mas porque ele é fiel à palavra. Como tem no Brasil, como tem em todo lugar do mundo, sendo cristão, judeu, não importa. Não importa a naturalidade, não importa, né, a sua etnia, o que importa é a fidelidade a Deus. Né? Isso é o que importa. Isso é o que a Bíblia ensina e não tem ninguém no mundo que possa contradizer isso. Só os religiosos que ficam aí exaltando a etnia, a cor dos olhos, o tipo de roupa, o tamanho do templo, o título de um pastor, de um homem, né? Esses religiosos cegos é que ficam perdendo tempo com isso aí, mas não tem nenhum discernimento, né? Não tem nenhuma, não agradam a Deus, vivem mesmo aí de religiosidades vazias, né? Pois bem, então o Senhor deixa bem claro aqui, né? Começa fazendo comparações, olha, ele vai dizer bem claro aqui, olha, o meu poder atingiu esses reinos. Que reinos? O reino de Calno, de Carquemis, de Samaria, de Damasco, de Amate, de Arpade, todos eles. Agora, esse poder de Deus contra as injustiças e os ídolos, né? De pessoas que antes eram os filhos de Jacó e agora estavam atolados na apostasia, na idolatria, aí Deus não ia chegar em Jerusalém, não. Porque Jerusalém, Deus ama as paredes de Jerusalém, ama o muro das lamentações, como um monte de religioso cego faz hoje. Atrás de pedra, beijando o chão. Né? Será que é isso? Deus dizendo, não.
o juízo vai chegar lá também. O meu poder atingiu os reinos desses ídolos, ainda que as imagens de esculturas dele eram melhores do que a de Jerusalém. Como assim? E Deus agora vai fazer aqui um proselitismo para dizer que as imagens de escultura que havia nestas cidades pagãs, né? Inclusive lá em Samaria, que para o judeu Samaria era pagão. Essas cidades todas, as imagens de lá eram melhor do que as imagens de Jerusalém. E Jerusalém tinha imagem? Claro que não. Né? A questão muito clara aqui não tinha nem imagem no templo. Não tinha no templo, ninguém adorava Moloque lá no templo, não tem imagem de Apolo lá no templo. Estou dizendo nessas questões aqui, né? Os judeus de Jerusalém podiam ter uma imagem no bolso, em casa, tá? Os idólatras pagãos podiam ter, existir lá, sim, escondido, talvez, né? Então, vejam só. Então, o senhor está dizendo, o que o senhor quer dizer quando diz que as imagens dele eram melhores do que as imagens de Jerusalém? O que eles estão dizendo? Ou a idolatria deles era melhor do que a idolatria dos de Jerusalém? Porque em Jerusalém, eles tinham uma palavra, a escritura na mão do sumo sacerdote e na mão do rei. Eles tinham isso. E eram lidas essas escrituras diariamente no templo e, obviamente, nas sinagogas eram passadas essas instruções. Então, eles sabiam que aquilo era proibido, eles sabiam que era errado, a idolatria, as abominações que Deus classificava, né, essas idolatrias. Por que eles faziam isso? Ah, mas lá em Arpade, lá em Amate, lá em Damasco, eles tinham deuses, adoravam a Baal e tal, mas eles não tinham as escrituras, por isso que eles são melhores, eles não tinham conhecimento, faziam sem conhecimento. E em Jerusalém, que fazia com conhecimento? Quem é que tem a culpa maior? É aquele que é consciente e não faz, ou aquele que é ignorante e faz porque não conhece? Claro que o pecado de Jerusalém era maior. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor não está fazendo disputa de imagem de escultura, não. Porque uma de ouro era de prata, porque a outra tinha 10 metros de altura e a outra só tinha 3. Não está se referindo a isso. Está se referindo justamente a essa questão. Né? Então o Senhor conclui dizendo, ó, da mesma forma que eu destruí os ídolos de Samaria, eu vou também destruir a idolatria em Jerusalém.